Olha, eu vou te poupar tempo. A verdade é que as pessoas não se apaixonam por você pelo seu cabelo, nem pelas suas roupas, nem pelos elogios que você aprendeu a fazer ao longo dos anos. Elas não se encantam pelo que você tem, mas por algo muito mais silencioso, muito mais verdadeiro. E se você passou dos 50, talvez já tenha sentido isso na pele. Parece que quanto mais a gente amadurece, menos as pessoas realmente nos enxergam. Como se a nossa história, com todas as batalhas vencidas e cicatrizes carregadas, de repente virasse invisível. Mas não é culpa sua. A sociedade ensina que o valor está na juventude, na aparência, no desempenho. Mas eu quero te contar um segredo. Não é preciso ter 20 anos para ser magnético. Não é preciso ser o mais bonito da sala para deixar uma marca. O que atrai de verdade, o que toca alguém de forma profunda, não está nos olhos, está na forma como você os faz se sentir. E é por isso que hoje a gente vai falar de algo muito maior que sedução, mais duradouro que beleza, mais verdadeiro que simpatia forçada. Se você esperava técnicas baratas para conquistar alguém, esse vídeo talvez não seja para você. Aqui a gente não fala de truques, mas de verdades humanas. De coisas que os estoicos já compreendiam séculos atrás, e que talvez você tenha esquecido por estar ocupado demais tentando agradar o mundo inteiro. Fica comigo, porque nos próximos minutos, eu vou te mostrar as 2 razões reais pelas quais alguém pode se apaixonar por você. Aos 50, aos 60, aos 70. E quando você entender isso, nada no mundo ao seu redor vai parecer o mesmo. Porque você vai lembrar que nunca é tarde para ser visto. Nunca é tarde para ser sentido. E que, às vezes, o que encanta de verdade é o que você nem percebe que está mostrando. 1. As 2 razões pelas quais as pessoas se apaixonam por você. Alguma vez você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um brilho diferente? Como se tivessem um magnetismo natural, uma espécie de encanto que atrai, que acolhe, que conforta, mesmo sem fazer esforço. Elas entram numa sala, sem dizer nada, já são notadas. E não é pela aparência. Não é pelo perfume. E, certamente, não é por saber contar piadas. A verdade é mais simples e, por isso mesmo, mais poderosa. As pessoas só se apaixonam por você por 2 razões. E quando eu digo apaixonar, não falo apenas do amor romântico. Estou falando daquela admiração verdadeira, daquela conexão que te faz querer estar perto de alguém, confiar, abrir o coração. Essas 2 razões são: porque você faz a outra pessoa se sentir especial, ou porque você é tão autêntico que ela não consegue te ignorar. Vamos falar da primeira. Em um mundo cada vez mais barulhento, corrido e distraído, sentir-se importante é um luxo raro. Quase ninguém presta atenção de verdade. Todo mundo está ocupado demais com o próprio celular, com os próprios problemas, com a própria imagem. Mas, quando você encontra alguém que te olha nos olhos, que escuta com interesse, que te vê, mesmo que por alguns minutos, é como encontrar sombra num dia de sol escaldante. É isso que torna uma pessoa inesquecível. Ela faz você se sentir visto, ouvido, importante. E, adivinha, você pode ser essa pessoa. Não precisa dizer palavras bonitas nem saber grandes discursos. Basta presença real. Ouvir com o coração. Olhar com empatia. Mostrar, com gestos pequenos, que aquela pessoa que está com você importa. Que o que ela sente tem valor. Isso, meu amigo, minha amiga, vale mais do que qualquer presente caro ou elogio ensaiado. Agora, a segunda razão, talvez seja até mais profunda. As pessoas também se apaixonam por você quando você é você mesmo. Sem máscaras, sem esforços para agradar, sem querer parecer mais jovem, mais feliz, mais bem-sucedido. Só você, com suas verdades, seus silêncios, suas histórias. E aqui está a chave. Quanto mais você tenta se moldar para agradar os outros, mais você apaga a sua luz. Mas quando você se aceita, se respeita, se apresenta ao mundo como quem diz: esse sou eu,
e tá tudo bem, algo mágico acontece. As pessoas sentem isso. Elas confiam. Elas se abrem. Porque a autenticidade é rara. E tudo o que é raro é precioso. Pense por um momento. Quem são as pessoas que mais te marcaram ao longo da vida? Não foram aquelas que tentaram te impressionar. Foram aquelas que te trataram com verdade, que não tinham medo de ser quem eram. Talvez fosse aquele vizinho que ria alto e não tinha vergonha de parecer bobo. Ou aquela professora que, mesmo rígida, falava com o coração. Ou aquele amigo que nunca fingiu saber tudo, mas sempre te escutava como se o mundo estivesse em pausa. Essas pessoas ficam. Elas deixam rastros, porque elas não te conquistaram com aparência. Te conquistaram com presença, com verdade. E é aqui que entra a beleza de ter mais de 50 anos. Você já viveu o suficiente para saber que não precisa provar nada para ninguém. Você já perdeu, já venceu, já recomeçou. Já chorou por quem não merecia e já sorriu com quem não esperava. Você já entendeu que ser você mesmo é o presente mais valioso que você pode dar a alguém. Então, se você quer ser lembrado, querido, admirado, não se preocupe em mudar quem você é. Preocupe-se em mostrar quem você é de verdade. Com todas as suas cicatrizes. Com sua calma. Com sua coragem de continuar sendo você. Mesmo quando o mundo quer que você seja outro. As pessoas se apaixonam pela paz que você transmite. E pela verdade que você carrega. É só isso. E isso é tudo. 2. Como fazer com que te amem? Sem truques. Sem máscaras. A ideia de ser amado, de ser querido de verdade, pode parecer distante quando se chega a uma certa idade. Talvez você já tenha escutado que o tempo passou, que agora as prioridades são outras, que o amor verdadeiro é coisa de juventude. Mas deixa eu te contar uma verdade que ninguém costuma dizer. Não existe idade para ser amado. O que muda com o tempo não é o valor do amor, é a forma como o buscamos. Aos 20, talvez a gente quisesse impressionar. Aos 30, agradar. Aos 40, convencer. Mas aos 50, a gente aprende que não precisa conquistar ninguém, só precisa se conectar. E a conexão verdadeira começa assim. Não tentando ser o melhor, mas sendo o mais verdadeiro. Não forçando sorrisos, mas oferecendo escuta. Não disputando atenção, mas oferecendo presença. Você quer saber como fazer com que alguém goste de você de verdade? Não é fazendo 1000 favores. Não é tentando parecer mais jovem ou mais interessante. É fazendo com que essa pessoa se sinta vista, ouvida e valorizada quando está ao seu lado. Parece simples, né? Mas a verdade é que poucas pessoas conseguem fazer isso. No mundo de hoje, onde todo mundo fala, quase ninguém escuta. Onde todo mundo quer aparecer, quase ninguém percebe o outro. Se você é capaz de escutar com atenção, não só com os ouvidos, mas com o coração, você já está à frente da maioria. Imagine isso. Você está em uma conversa. Em vez de esperar sua vez de falar, você olha nos olhos da pessoa, escuta cada palavra com interesse real. De repente, ela sente algo que há muito tempo não sentia. Importância. Presença. Humanidade. Você não precisou dizer eu gosto de você. Você demonstrou. E isso, meu amigo, minha amiga, vale mais do que qualquer declaração. Agora, vem a segunda parte, valorizar o outro. Mas atenção, não estou falando daquela bajulação exagerada, daquelas frases prontas. Estou falando de validação genuína. Dizer, eu admiro o que você faz. Eu vejo o quanto você se esforça. Eu gosto de como você pensa. São frases que, quando ditas com verdade, tocam a alma. E isso não tem nada a ver com sedução. Tem a ver com respeito emocional. Aos 50, a gente já cansou de elogios vazios. Mas a gente ainda se emociona com reconhecimento sincero. Porque todos nós, no fundo, carregamos um desejo silencioso. Ser notado por quem somos de verdade. Então, se você quer ser amado, pare de tentar ser perfeito. Comece a ser presente. Demonstre que você está ali.
que você se importa, que você vê a pessoa diante de você não como mais uma, mas como alguém único. E, claro, seja você. Você não precisa esconder suas rugas, suas histórias, suas falhas. Você só precisa mostrar que ainda tem brilho nos olhos, não o brilho da juventude, mas o brilho de quem já viveu, já sentiu, já aprendeu. De quem ainda tem muito a oferecer, não em promessas, mas em presença. Lembre-se disso. As pessoas não se apaixonam pelo seu currículo, pelas suas conquistas, nem pelos seus discursos. Elas se apaixonam por como você as faz sentir. E se você conseguir fazer alguém se sentir em paz ao seu lado, você já venceu. Porque no fim do dia, não é sobre conquistar corações. É sobre acolher almas. E para isso, basta ser você. Com carinho, com verdade, com escuta, com respeito. 3. O segredo da atração é o que você transmite quando acha que ninguém está olhando. A maioria das pessoas passa boa parte da vida acreditando que para ser atraente é preciso algo fora do comum. Um corpo perfeito, uma vida empolgante, um jeito encantador de falar. Mas quem já viveu o bastante sabe, as conexões verdadeiras não nascem da aparência, nascem da energia. E aqui está o segredo. A atração real não está no que você mostra, mas no que você transmite. Na forma como você entra num ambiente. Na leveza com que você escuta alguém. Na tranquilidade com que você responde. Na calma que você traz, especialmente quando o mundo parece gritar. Isso não se aprende num curso. Não se compra. Não se finge. Se cultiva. A energia que você emana é reflexo direto de quem você é por dentro. Se você está em paz consigo mesmo, essa paz se espalha. Se você se respeita, os outros sentem isso. Se você aprendeu a caminhar com serenidade, sem precisar provar nada, essa presença se torna magnética. Sabe aquela pessoa que não precisa levantar a voz para ser ouvida? Que não precisa se vestir de forma chamativa para ser notada? Que não precisa fazer piadas para agradar? Essa pessoa tem algo invisível que todo mundo percebe. E esse algo tem nome: presença autêntica. Os estoicos, há séculos, já falavam disso. Eles ensinavam que o verdadeiro poder está em controlar aquilo que depende de você. Seus pensamentos, suas emoções, suas atitudes. E mais, em deixar de se preocupar com o que está fora do seu controle, como a opinião dos outros, os julgamentos ou o caos do mundo. Quando você pratica isso, algo incrível acontece. Você para de viver em função da aprovação alheia e começa a viver em função da sua verdade. E sabe o que isso gera? Segurança. Não a segurança arrogante de quem se acha o melhor, mas a segurança silenciosa de quem já caiu e levantou, de quem já errou e aprendeu, de quem já viveu bastante para saber que não precisa mais disputar aplausos. Essa segurança é irresistível. Ela não se impõe, ela acolhe. Ela não domina, ela convida. Ela não seduz, ela conecta. Você já reparou que as pessoas mais encantadoras que você conhece não são necessariamente as mais falantes? São, muitas vezes, aquelas que sabem estar inteiras em silêncio, que escutam com os olhos, que te fazem sentir confortável simplesmente por estarem ali. Essa é a verdadeira sedução. Fazer o outro sentir que está em um lugar seguro. E não, isso não significa se anular. Muito pelo contrário. Significa ter tanta clareza sobre quem você é, que o outro não precisa adivinhar. Imagine isso. Você está numa roda de conversa. Muitos estão tentando ser engraçados. Outros, interessantes. Mas tem uma pessoa ali, tranquila, escutando, sorrindo sem pressa, opinando com respeito. Essa pessoa chama a atenção não pelo que diz, mas pelo que transmite. Porque ela está ali, de verdade. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Você não precisa ser o mais jovem, nem o mais bonito, nem o mais inteligente. Você só precisa ser alguém em quem os outros sentem que podem confiar. Aos 50, 60, 70, você carrega algo que nenhum filtro de rede social consegue simular.
Vivência. E a vivência, quando é bem digerida, vira uma luz silenciosa, uma paz que inspira, um silêncio que abraça. Essa é sua força. Esse é seu charme. Esse é o segredo da sua atração. Não se trata de fazer com que todos gostem de você. Se trata de fazer com que as pessoas certas sintam que podem ser quem são ao seu lado. E isso só é possível quando você também se permite ser quem é. 4. As pessoas irresistíveis e seu encanto. O magnetismo de quem não precisa provar nada. Você já conheceu alguém que, sem esforço aparente, faz todo mundo parar para ouvir? Uma pessoa que não precisa levantar a voz, nem dominar a conversa, mas que, ainda assim, deixa uma marca em quem passa por ela. Essas pessoas existem. E o mais curioso é que o encanto delas não está no que dizem, está no que irradiam. A gente costuma pensar que ser irresistível exige juventude, beleza, estilo, carisma. Mas, na verdade, o que torna alguém magnético é algo que não se vê com os olhos. É algo que se sente. E o nome disso é presença consciente. A pessoa irresistível é aquela que não precisa se explicar. Ela não está tentando chamar a atenção. Ela está inteira ali. Ela transmite segurança, tranquilidade, equilíbrio. E quer saber? Muitas dessas pessoas irresistíveis têm mais de 50, 60, 70 anos. Porque o tempo lhes ensinou o que os jovens ainda estão tentando descobrir. Não existe nada mais atraente do que estar em paz com quem você é. Imagine um leão caminhando pela savana. Ele não ruge o tempo todo. Ele não precisa provar força. Sua simples presença já comunica: eu sei quem eu sou. Essa é a energia das pessoas que passaram pelas batalhas da vida, que já erraram e perdoaram, que já amaram e perderam, mas que não perderam a si mesmas. Elas não vestem máscaras, não seguem tendências, não se curvam para agradar. Elas sabem que a autenticidade é o perfume mais raro e mais duradouro. Ser irresistível, portanto, não tem nada a ver com ser perfeito. Tem a ver com ser honesto emocionalmente, com não esconder suas dores, com não fingir uma felicidade que não sente, com falar com o coração, mesmo que a voz às vezes trema. Pessoas assim não são ídolos. São refúgios. Elas acolhem. Elas escutam sem pressa. Elas olham nos olhos sem medo. Elas estão ali, não para impressionar, mas para compartilhar. E aqui está o segredo que muitos esquecem. A atração verdadeira não vem de quem brilha demais. Vem de quem ilumina o outro. De quem te faz sentir mais você mesmo quando está perto. Você já esteve ao lado de alguém assim? Que, mesmo em silêncio, te transmite confiança. Que, sem te prometer nada, te faz querer ficar. Pois é, esse é o tipo de pessoa que ninguém esquece. E você pode ser essa pessoa, não mudando quem você é, mas mostrando quem você é. Aos 50 mais, você já viu o suficiente da vida para saber que sorrisos falsos não duram, que palavras bonitas não seguram ninguém, que discursos decorados não tocam a alma. Mas você também já aprendeu que a sinceridade, mesmo imperfeita, é o que cria laços verdadeiros. Então aqui vai um conselho simples. Seja menos interessante. Seja mais interessado. Seja menos encantador. Seja mais encantado com o outro. Seja menos personagem. Seja mais presença. A autenticidade cansa quem finge, mas nutre quem sente. Não tenha medo de ser vulnerável, de dizer que não sabe tudo, de admitir que ainda sente medo, de contar histórias com lágrimas nos olhos e risos no coração. A vida não exige que você seja forte o tempo todo. Ela exige que você seja real. E quanto mais real você for, mais irresistível você se torna, não para todo mundo, mas para quem realmente importa. 5. O poder de ser você. A liberdade de viver sem máscaras. Você já se perguntou quantas versões de si mesmo teve que vestir ao longo da vida? A versão do profissional que não podia demonstrar fraqueza. A versão do pai ou da mãe que precisava ser forte o tempo todo. A versão do amigo que sorria mesmo quando queria chorar.
A versão do parceiro ou parceira que aceitava o silêncio para não causar conflito. Com o tempo, vamos empilhando camadas. Máscaras que usamos para caber. Papéis que assumimos para não decepcionar. Roupas emocionais que nos apertam, mas que insistimos em vestir. Mas chega uma hora, geralmente depois dos 50, que você começa a se perguntar: e se eu não precisar mais fingir? E se o meu maior valor não estiver em agradar, mas em me aceitar? É nesse momento que você começa a descobrir o verdadeiro poder de ser você. Sem cortes, sem edição, sem maquiagem emocional. Você percebe que não precisa ser perfeito. Porque, na verdade, ninguém se conecta com perfeição. As pessoas se conectam com verdade, com histórias reais, com olhos que já choraram, com corações que já foram partidos, e ainda assim, continuam batendo com gentileza. Ser você é um ato de coragem, mas também é um ato de amor. Amor próprio e amor ao outro. Porque, quando você se mostra como é, dá permissão para que o outro também baixe a guarda. Ser você é dizer: eu não tenho todas as respostas. Eu errei e continuo aprendendo. Eu tenho cicatrizes, mas elas não me definem. Eu não sou o que esperavam, mas sou o que tenho de mais real para oferecer. E isso é libertador. Pessoas que vivem de forma autêntica não estão tentando provar nada. Elas não precisam gritar para serem ouvidas. Elas não precisam ser as mais engraçadas da roda. Elas só precisam estar presentes. Porque sua presença, por si só, já carrega história, densidade, alma. E sabe o que mais? A autenticidade economiza energia. Você não precisa mais lembrar o que disse para manter uma imagem. Não precisa mais se comparar com os outros para se sentir válido. Não precisa mais seguir regras que não fazem sentido para você. Você pode, enfim, respirar em paz. Pode vestir a roupa que gosta. Não há que está na moda. Pode dizer o que pensa, com respeito, mas com firmeza. Pode ficar em silêncio, sem que isso seja visto como fraqueza. Pode viver a sua verdade, mesmo que ela não agrade a todos. E aí está uma das lições mais bonitas da vida. Você não precisa agradar a todos. Precisa se agradar o suficiente para não depender da aprovação de ninguém. Quando você é você, de verdade, algo curioso acontece. As pessoas certas se aproximam. E as que só estavam por conveniência, simplesmente se afastam. Pode doer no começo, mas com o tempo, você percebe que perder quem nunca te viu de verdade não é perda, é alívio. Você começa a atrair relações mais leves, mais honestas, mais significativas. Relações que não exigem performance, que não cobram perfeição, que permitem que você respire sendo quem é. E olha, se tem algo que o tempo ensina, é que a vida é curta demais para não ser vivida com verdade. Então, se você está aí, se perguntando se vale a pena se mostrar como é, se vale a pena largar o papel que te sufoca, se vale a pena parar de fingir, a resposta é sim, 1000 vezes sim. Porque a versão mais poderosa de você é a versão que não tem medo de existir, a que não precisa esconder suas dores, a que honra suas alegrias, a que se olha no espelho e diz: sou eu, e está tudo bem. Esse é o poder de ser você, e ninguém pode tirar isso de você. 6 Os erros que afastam os outros, e como se reconectar antes que seja tarde. Você já teve a sensação de que as pessoas estão se afastando, mas sem motivo claro? Aquele amigo que parou de ligar, aquela conversa que ficou mais fria, aquela relação que antes era próxima, mas agora parece cheia de silêncios constrangedores. E você se pergunta: será que eu fiz algo errado? Talvez sim, mas não da forma que você pensa. Muitas vezes, o que afasta as pessoas não são grandes brigas ou decepções. São pequenos comportamentos que repetimos sem perceber. São atitudes que nos parecem inofensivas, mas que, aos poucos, criam distância. E o pior, a gente só nota quando já está sozinho. Mas calma, isso aqui não é para te culpar. É para te ajudar a perceber.
Porque ainda dá tempo de mudar e de se reconectar. Vamos falar de alguns desses erros. 1. A necessidade constante de aprovação. Sim, todos nós gostamos de ser reconhecidos. Mas existe uma linha fina entre o desejo de ser valorizado e a carência disfarçada de elogio. Aos 50, muitos de nós já passamos por fases em que sentimos que fizemos muito e recebemos pouco. E é verdade, mas quando transformamos isso em uma busca incessante por validação, querendo que os outros digam o tempo todo que somos bons, úteis, interessantes, acabamos sufocando a relação. Ninguém quer estar ao lado de alguém que parece estar sempre pedindo aplauso. O segredo é esse. Faça o bem e fique em paz. Reconhecimento que vale a pena vem espontâneo. 2. Falar demais de si mesmo. Esse é mais comum do que parece, principalmente quando estamos ansiosos, ou carentes, ou simplesmente querendo desabafar. Mas cuidado, quando uma conversa gira sempre em torno de você, das suas dores, conquistas, lembranças, o outro desaparece. E se tem uma coisa que afasta, é sentir que estamos apenas como plateia da vida de alguém. Quer um antídoto? Faça perguntas. Escute com interesse. Deixe espaço. Às vezes, a melhor forma de se conectar é dar voz ao outro. 3. A negatividade crônica. Todos nós passamos por momentos difíceis. Mas se a única coisa que sai da sua boca são queixas, críticas e desconfiança, você vai acabar afastando até os mais leais. Ninguém gosta de conviver com uma nuvem constante de pessimismo. Claro que não se trata de fingir otimismo, mas sim de buscar equilíbrio. Compartilhe as dores, sim, mas também compartilhe as alegrias, as esperanças, os aprendizados. A luz que você carrega também precisa ser lembrada. E como mudar isso? Primeiro, assuma a responsabilidade. Sem drama, sem se culpar. Só reconheça: ok, talvez eu esteja agindo de forma que machuca. E posso mudar. Segundo, seja gentil consigo mesmo. Você não precisa se transformar de um dia para o outro, mas pode dar pequenos passos. Pode escutar mais, reclamar menos, agradecer mais, perguntar mais do que afirmar. Terceiro, volte a se conectar com alguém, com algo. Reabra conversas antigas. Peça desculpas quando for necessário. Diga: senti saudade. Ou até mesmo: acho que me fechei um pouco, mas quero tentar de novo. Você vai se surpreender com o quanto as pessoas ainda estão dispostas a se reaproximar quando sentem verdade. A vida é feita de relações. E mesmo depois dos 50, 60, 70, ainda é tempo de criar laços novos, fortalecer os antigos e deixar o coração aberto para quem realmente importa. Mas tudo começa por você, pelas pequenas escolhas do dia a dia. Pela decisão de se tornar alguém mais leve, mais presente, mais generoso com o outro e com você mesmo. 7. Como criar conexões reais. A arte de tocar o outro sem precisar impressionar. Você já percebeu como é raro hoje em dia sentir que alguém realmente te entende? Não estou falando de alguém que concorda com você, nem de alguém que ouve suas palavras. Estou falando de alguém que te sente, que te enxerga além da superfície, que percebe o que você não disse. Esse tipo de conexão não é comum, mas ela é possível. E, principalmente, ela é construída. Você pode passar a vida rodeado de pessoas, ainda assim, se sentir sozinho. E sabe por quê? Porque presença física não significa conexão emocional. Conexão real é quando há espaço para você ser você, e o outro também. Mas como chegar lá? Como construir esse tipo de relação profunda, mesmo depois dos 50, quando muitos acreditam que já é tarde, que o que tinha que ser, já foi? Vou te dizer uma coisa com todo o carinho. Nunca é tarde para criar um laço verdadeiro. E você não precisa de mágica. Precisa de 3 ingredientes: empatia, vulnerabilidade e presença. 1. Empatia. A arte de se colocar no lugar do outro. Empatia não é dizer entendo você da boca para fora. É se abrir para sentir com o outro.
É ouvir uma dor, mesmo que você não a conheça, respeitá-la. É não julgar. É não tentar consertar, só acolher. Às vezes, tudo que o outro precisa é um silêncio respeitoso, um estou aqui, um olhar que diz você não está sozinho. A empatia cria pontes invisíveis. Ela transforma dois desconhecidos em confidentes. E ela começa com algo muito simples. Atenção genuína. 2. Vulnerabilidade. O que te aproxima não é sua força, mas sua verdade. Vivemos tanto tempo tentando parecer fortes, que esquecemos que a verdadeira força está em nos permitir ser humanos. Você não precisa contar toda a sua história, mas pode admitir que às vezes sente medo. Pode dizer não sei. Pode contar um erro que virou lição. Pode mostrar suas fragilidades, sem vergonha. A vulnerabilidade conecta porque diz ao outro: você não está sozinho. Eu também sou feito de pedaços. E isso toca. 3. Presença. Estar inteiro onde o corpo já está. Você pode passar uma hora com alguém e não estar com ela de verdade. Se sua cabeça está em outro lugar, seu coração também está. A presença é um presente raro, e é por isso que ela vale tanto. Estar presente é colocar o celular de lado, olhar nos olhos, parar de pensar na resposta enquanto o outro ainda fala. Não querer parecer interessante, mas estar interessado. Você já reparou como se sente quando alguém te escuta com o corpo inteiro? É como respirar fundo depois de muito tempo em apneia. Você também pode oferecer isso a alguém. Você pode ser um ponto de descanso em um mundo exausto. Conexões verdadeiras não pedem esforço, pedem intenção. Você não precisa fazer grandes gestos. Às vezes, uma mensagem dizendo pensei em você hoje muda o dia de alguém. Às vezes, uma pergunta sincera como você está bem mesmo pode abrir uma conversa que salva uma relação. E se a resposta vier com silêncio, respeite, espere e esteja. A presença silenciosa também é uma forma de amor. E sabe o mais bonito? Você pode começar hoje. Com quem está perto, com quem você se afastou, com quem você ama, mas talvez não diga há muito tempo. Comece pequeno, com um gesto, com um olhar, com uma escuta verdadeira. E lembre-se, as pessoas não se conectam com suas conquistas. Elas se conectam com seu coração aberto. A conexão real não exige perfeição. Exige coragem de ser sincero. 8. A lei do espelho. Você é o reflexo que os outros enxergam. Você já se olhou no espelho e pensou: hoje não estou bem. Ou talvez o contrário. Hoje, mesmo sem maquiagem, sem roupa nova, me sinto em paz. O que você vê no espelho, mais do que sua aparência, é o reflexo da forma como você se sente por dentro. E acredite, o mundo também vê esse reflexo. Essa é a chamada lei do espelho. Uma verdade simples, mas poderosa. O que você acredita sobre si mesmo é o que você projeta. E o que você projeta é o que o mundo devolve. Se você se enxerga como alguém invisível, é assim que muitos te tratarão. Se você se vê como alguém sem valor, vai aceitar migalha, se calar diante do desrespeito. Mas se você se vê como alguém digno, presente, com valor, mesmo em meio às imperfeições, o mundo começa a te enxergar diferente. Não se trata de autoajuda barata. É pura realidade humana. As pessoas sentem sua energia antes de ouvirem suas palavras. Então, o que você tem transmitido? Cansaço, resignação, insegurança ou presença? Serenidade, autenticidade? Os estoicos já ensinavam: não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar como reagimos a ele. E isso começa com a forma como você se enxerga. Olhe-se com mais gentileza. Fale consigo com mais amor. Lembre-se das batalhas que você venceu. Das vezes em que recomeçou, mesmo quando ninguém viu. Do quanto você já cresceu e continua crescendo. Respeite a sua história, porque quando você se respeita, o mundo aprende a fazer o mesmo. Você é o primeiro espelho da sua própria vida. E quando você muda a forma de se olhar,
Tudo à sua volta muda junto. 9. Neurociência do amor. O seu cérebro sabe quando o sentimento é real. Você já sentiu seu coração bater mais rápido só de pensar em alguém? Ou teve aquela sensação de leveza quando recebeu uma mensagem inesperada, mas significativa? Isso não é só poesia. Não é só coisa da cabeça. Na verdade, é literalmente coisa do seu cérebro. A neurociência do amor nos mostra que quando sentimos conexão verdadeira com alguém, seja amorosa, fraterna ou de amizade profunda, nosso cérebro ativa uma série de reações químicas que nos fazem sentir bem, confiantes, seguros. Estamos falando de nomes como dopamina, oxitocina, serotonina. Mas você não precisa lembrar dos nomes. Só precisa entender isso. Seu corpo sabe quando um laço é real. A dopamina é liberada quando sentimos prazer ou recompensa. Ela aparece quando estamos perto de alguém que nos faz sentir vivos. A oxitocina é o hormônio do afeto, do toque, da intimidade emocional. Ela surge quando nos sentimos conectados com verdade. Já a serotonina regula o humor, e é por isso que estar com pessoas que nos respeitam, que nos escutam, que nos fazem rir, melhora até nossa saúde mental. E tudo isso é ativado não por palavras bonitas ou aparências, mas por presença emocional genuína. Quando alguém é autêntico, empático, calmo, nosso cérebro reconhece isso como um lugar seguro. É como se ele dissesse: pode relaxar, aqui tem verdade. E isso, para um cérebro cansado de correr, de fingir, de competir, é um alívio, é um descanso, é um abraço. É por isso que as conexões verdadeiras nos curam. E é por isso também que você, sendo autêntico, sendo você, pode ser o refúgio de alguém, sem nem perceber. O amor não precisa ser perfeito. Só precisa ser real. E o seu corpo, e o do outro, vão saber. Se você chegou até aqui, já sabe. As pessoas não se apaixonam pelo que você tem. Se apaixonam pelo que sentem quando estão com você. Você não precisa decorar frases de efeito. Não precisa aprender técnicas de persuasão. Não precisa provar que é interessante. Você só precisa fazer duas coisas: escutar de verdade. Ser você mesmo. Mas não escutar esperando a sua vez de falar. Escutar com presença, com alma. E não ser você tentando parecer algo melhor. Ser você com suas falhas, suas pausas, sua história. Porque no final das contas, o mundo não precisa de mais gente perfeita. Precisa de gente sincera. De gente que acolhe. De gente que não tem medo de dizer: eu também estou aprendendo. E se você fizer isso, você vai atrair. Vai ser lembrado. Vai ser querido. Não porque você se destacou, mas porque, no meio de tantas máscaras, você teve coragem de ser real.